26º dia da nossa linda e maravilhosa série. Glória a Deus por isso, né, queridos? Em todo momento Deus é bom, Ele nos ensina a todo momento que Ele é fiel em nossas vidas. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a história de Nicodemos. Nicodemos, esse homem vai nos ensinar muito hoje, glória a Deus por isso. Amém? João 3:4. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O Espírito Santo, ele me tocou muito nessa jornada qual nós estamos, que é ressignificando a jornada, a aprendermos mais e mais sobre o que o Senhor tem a falar conosco. E Deus, em todo momento, Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo dele. Como quem sabe, tem sede, sabe? Com quem conhece, mas não viu. Vocês já passaram por isso? Nicodemos, vamos lá. Nicodemos nos ensina. A história desse homem é quem está preso ao entender, mas ainda não rendeu ao que precisa sentir. Por quê? Nicodemos era fariseu, mestre, e ele também era autoridade religiosa, certo? E ele era conhecedor da Torá e era respeitado em Israel. A história de Nicodemos nos ensina que ele vai além de uma situação que a gente até pode dizer que a gente desconhece, mas que a gente verdadeiramente tem um Deus puro, verdadeiro sobre as nossas vidas. Nicodemos, fariseu, mestre e autoridade religiosa, ele também é conhecedor da palavra, né, da Torá, a despeito de Israel. E a respeito em Israel, perdão. Então, queridos, ele vai ali escondido, porque a luz de Deus, ela confronta a zona de conforto. Os religiosos, eles sabem que algo em Jesus é diferente, mas não consegue explicar. Ele não consegue explicar. Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque ele tenta ali compreender com os olhos da razão, o que só pode ser vivido pelo Espírito. Às vezes a gente quer entender algumas fases da nossa vida e Deus não permite. Por quê? Porque se nós formos tentar entender, a gente vai entrar em conflitos. E Deus quer que a gente só nasça de novo, a cada dia. E é aqui que começa o conflito de Nicodemos, onde ele tudo sabe sobre as promessas, né, do Messias, mas ele não consegue entender o primeiro passo da vida do reino. Vou dizer mais adiante, é como um homem nascer de novo, é a pergunta dele, como é que pode um homem nascer de novo sendo velho? Então ele questionou uma situação que ele mesmo estava vivendo. Ele representa os crentes que já viram demais, crê com simplicidade. Ele representa os que estão há anos vivendo sermões, mas nunca se renderam de verdade. Ah, mas pastora, como que você fala uma coisa dessa comigo? Eu sou serva do Senhor, eu oro, eu jejuo, eu estou sempre dentro da palavra, eu nunca em nenhum momento me afastei, eu estou sempre ali firme com o Senhor. Queridos, não sou eu que está falando, é o Espírito Santo de Deus. Os que ocupam cargos, mas não abrem o seu coração, são os que conhecem, né, o Velho Testamento, mas resistem ao novo nascimento. E essas pessoas elas precisam se deleitar. Jesus, ele olha só para ele e diz: o que é nascido da carne é carne, Nicodemos. O que é nascido do Espírito é Espírito, Nicodemos. O vento sopra onde ele quer, Nicodemos. Ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Você ouve, mas você não sabe. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, nós vemos, sentimos, às vezes não vemos, mas nós também não sentimos. Então é uma questão de fé, é um mergulho de fé. Deus, ele confronta a estrutura lógica,
acadêmica, racional de Nicodemos e convida ele para esse mergulho de fé. É o que muitos hoje precisam, fazer esse mergulho de fé, realmente estar deleitado em Deus. Sabe, quando nós conversamos com Deus em secreto, a gente precisa entender sobre a nossa salvação. A gente não nasceu do alto à toa. A gente tem sim um desígnio, a gente tem uma postura, a gente tem todo um trabalhar do Senhor sobre a nossa história. Então o novo nascimento, ele não se explica, ele se experimenta. Ele é invisível, mas ele é real. Então o ministério essencial para que nós venhamos a aprender, o ministério essencial para que nós venhamos a aprender é impossível sem o Espírito, mas é inevitável para quem quer ver o reino. Então a mente de Nicodemos estava o quê? Cheia, mas com o coração ainda mais escuro. Então muitas vezes estamos o quê? Estamos abençoadíssimos, mas não sabemos discernir. Então você aí que quer nascer de novo, você precisa mudar de ambiente. Você precisa regenerar, você precisa entender que você precisa ser reformado. Porque o filho do reino, ele não é frequentador somente de reuniões, mas ele vive do sopro ou da letra, correto? Tá certo isso? Ah, como assim, pastora? Porque você precisa entender se você já decidiu se render. Então, Nicodemos, ele precisava o quê? Ele precisava se render aos pés do Santo Salvador Jesus Cristo. Ele precisava de um recomeço, ele precisava, mesmo com a idade avançada, a Bíblia relata, mesmo com um cargo elevado, mesmo com status, conhecimento, com influência, Jesus, ele não alivia ali a verdade. Ele disse, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Então, hoje, Deus, ele está te chamando a mim e a você, assim como ele chamou a Nicodemos. Com a Bíblia na mão, né? Mas com medo de se entregar. A gente quer seguir a Jesus, mas a gente tem os nossos segredos ocultos, né? Ah, como assim, pastora? A gente tem sim. Muitas vezes a nossa caminhada, a gente não discerne certas coisas, a gente quer saber tudo, discernir tudo, mas Deus, ele está presente em tudo. E querer estar perto da revelação, muitas vezes, é bom, mas estar longe da exposição nos revela que a salvação, ela exige luz, e a fé exige renúncia, o novo nascimento também exige morte, para que o velho homem venha renascer novamente. Então, o reino, ele não é um clube de teólogos, ele é uma família de nascidos do Espírito. Eu sou muito a favor, já tenho falado isso aqui, da igreja primitiva, da igreja dentro de casa, porque há lares sendo derrubados, há pessoas trazendo seitas para dentro de lares. Então, queridos, em 4 paredes, as quais estamos, que é o nosso lar, amém? Nossa casa, nossa família, é algo essencial. Obviamente, tem pessoas que precisam, sim, de uma doutrina, assim como o povo de Israel, que estava no deserto, precisou de regra, ser regrado, porque senão ia passar do ponto, né? Então, tem pessoas que são assim, mas tem pessoas que não precisam, tem pessoas que têm o seu chamado para ser de liderança e elas não se perdem no meio do caminho. Elas têm as suas justificativas alinhadas justamente com Deus. Então, quando estão à frente do Evangelho, elas discernem. E há beleza escondida na trajetória de Nicodemos. Vamos lá. Então, se ele começou a noite na dúvida, na mente dele, nós vemos lá em João que ele aparece à luz do dia. E ao lado de José de Arimateia, carregando ali as especiarias para sepultar o corpo de Jesus. O que isso significa? Que o encontro que começou na razão terminou na rendição. Nicodemos, ele viveu a crise, ele fez as perguntas, mas no final ele escolheu seguir. Hoje o Espírito Santo, ele está dizendo para mim e para você que ele não quer e não tem te rejeitado. Hoje o Espírito Santo está dizendo que as tuas perguntas e as tuas lutas, Deus te convida hoje a nascer, mesmo sem direção. Deus te convida hoje a entender
que Ele é fiel na tua vida. Deus te convida hoje que Ele tem o melhor para a tua história. Hoje Deus está aqui soprando sobre pessoas, religiosos que estão cansados da performance, líderes que permaneceram na fé, mas continuam firmes, estudiosos que enfraqueceram por temor. E Nicodemos, queridos, Nicodemos nos ensina muito sobre isso. E quando nós entendemos que tem pessoas aqui, Nicodemos, que são modernos, que querem entender antes de entregar, essas pessoas geralmente elas se frustram muito. Então, se você nasceu da carne e chegou até aqui, agora é hora de você nascer do Espírito e voar para o reino. Então, deixa o vento te levar, deixa Deus, e deixa a lógica morrer, né? Porque Deus é a luz que quer entrar no seu coração. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua casa, a sua família com toda sorte de bênção. Muitas vezes estamos tão atordoados, muitas vezes estamos tão sem nenhum tipo de referência para que a gente possa continuar se alinhando à vontade divina, que a gente fica sem direção. Mas aí vem o Senhor, nos ensina, o Senhor nos acalenta, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá discernimento. E com temor e profundidade eu falo isso para vocês. Deus, o Espírito Santo, Ele nos conduz sim até um encontro, queridos, que nós precisamos ter. Um homem que nós somos, né? Eu falo um homem de forma geral, queridos, tá? O homem em si, eu falo ser humano, tá? Isso para a gente não se confundir aqui, tem pessoas que... Então, o homem em si, o ser humano e o verbo encarnado, muitas vezes a religiosidade da elite, ela emite um cordeiro falso, né? De um Deus falso. Mas o Espírito Santo, ele nos conduz hoje aqui para o encontro, para que nós possamos entender quem é o Mestre Messias. Como que o Mestre Messias nos convida a entender que ele é esse verbo encarnado, que ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus lá da elite somente, ele veio para tirar o pecado do mundo, ele veio para nos ensinar, ele veio para trazer vida, ele veio para nos dar cobertura espiritual, ele veio para nos dar a excelência divina para que a gente venha entender. Nicodemos aqui é um espelho de muitos de nossos dias, cheios de Bíblias, mas vazios de espírito. Pessoas que a gente conhece, que tem títulos aí, mas não tem coração, não tem lágrima, não tem, sabe? São pessoas secas, vazias. Tem pessoas que nós conhecemos, que vão à igreja, mas são pessoas fracas, que não conseguem falar sobre o céu. E quando falam sobre o céu, eles querem a lógica, vivem presos à lógica da terra. E Deus, ele está dizendo a todo momento, filho, não é sobre o quanto você sabe, mas é sobre o quanto você já nasceu de novo. Então isso é importante, porque há uma geração em que se especializou em estudar a palavra, mas se esqueceu de ser transformada por ela. Hoje nós temos uma live, tá? Falando sobre transformação aqui, vai falar a nossa live, dentro do meu Instagram, tá, gente? Dentro do Instagram também, da pastora Aide, tá, gente? Pastora Aide, com H. H-A-D-E, mais um E novamente. Glória a Deus. Então, queridos, quando nós passamos pela a famosa transformação, nós estamos o quê? Nós estamos nos apegando a Deus. Nós estamos entendendo qual é realmente o efeito da transformação. E como é que isso pode acontecer, pastora? A resposta ela vem de Jesus. E o Espírito Santo nos conduz para que nós venhamos entender lá na frente, sabe? Deus não quer que você controle tudo, porque a gente às vezes quer controlar tudo. A gente quer controlar as bênçãos, a gente quer controlar o nosso dia, a nossa noite. Não é assim. Deus tem todas as formas de agir em nosso favor. E o Espírito Santo ele está rasgando diplomas aqui de religiosos, tá? Deus me revela. Então,
Muitas vezes é necessário ser derrubadas as fortalezas da mente para que sejam quebrados os muros do orgulho, porque chega de viver escondido, sabe? A gente precisa entender que o reino não é conferência teológica. O reino é o novo nascimento, o reino é o vento que vem para nos derrubar e nos entender que nós somos levantados por Deus. Por que derrubar, pastora? Porque a carne, a tendência dela é querer nos derrubar. E Deus vem lá e nos levanta. E vem o fogo e nos purifica. E vem a cruz e nos ressuscita. Então isso é mais do que se emocionar, sabe, Nicodemos? Isso é mais do que um começo no escuro. Isso é mais do que terminar carregando o corpo de Jesus à luz do dia. Ou seja, quem nasce de novo deixa as sombras, queridos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem nasce de novo perde o medo de ser visto. Quem nasce de novo se compromete com o reino. Quem nasce de novo, queridos, abandona os rótulos, sabe? Os rótulos velhos e começa a conquistar algo novo. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Querido Deus e eterno Pai, queremos colocar aqui diante de Ti, Senhor, esse novo dia. Queremos colocar diante de Ti essa nova tarde. Eu não sei o horário que essa pessoa vai estar ouvindo neste momento. Este lindo e maravilhoso, Senhor, essa série linda de Deus. Mas eu acredito e creio que o Senhor tem algo muito além do que nós pensamos ou imaginamos. Glorificado seja o Teu nome, Pai. E que não seja tarde de trocar razão por rendição. Que não seja tarde de sair, Senhor, da noite para andar na luz. Porque nós cremos que hoje, Senhor, Ele deixa o vento soprar. Hoje, Senhor, nós deixamos abrir, Senhor. Nós deixamos que a nossa mão, Senhor, ela pare de nos controlar. E que o Senhor possa explicar, Pai, para que possamos nos entregar, porque nós queremos sim nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, nós vamos olhar para trás e dizer, agora eu entendi, era isso que eu queria que Jesus fizesse naqueles dias difíceis, amém? Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Compartilhe, curta, comente para que mais pessoas estejam aí conhecendo o nosso canal. Um abraço no seu coração com o Papai do Céu.